Jesus é para você! E aí, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Gente, eu estava viajando, eu estava em São Paulo e retornei essa semana, tô voltando aqui com os vídeos. E, basicamente, esse último final de semana eu vivi um milagre que foi gerado a partir de um passo de fé bem ousado que eu dei. E aí eu decidi fazer esse vídeo para contar o testemunho, porque é um testemunho que tem impactado muita gente lá no meu Instagram, e aí eu decidi trazer para o YouTube também. E além de contar isso para gerar fé no teu coração, eu quero te ensinar algumas coisas sobre passo de fé, que é algo que você provavelmente já ouviu falar, mas existem alguns tabus sobre esse assunto, né? Até que ponto é passo de fé, até que ponto é loucura, até que ponto isso é inconsequente, né? Enfim, ou é bíblico, e hoje nós vamos aprender um pouquinho de passo de fé. Esse assunto é um assunto que hoje eu posso dizer, né, depois de muitos anos, que o Senhor já me aprimorou nele. Quem já viu aí o testemunho do meu casamento vai entender. Passo também que eu dei de sair do meu emprego. Muitos processos que eu vivi com Deus em cima desse assunto de fé, de provisão, de Deus me ensinar e esticar a minha fé ao longo dos anos. Então não sai desse vídeo porque tem lições preciosas que o Senhor quer ensinar para você, para te levar para um novo nível de fé, para que você viva um novo nível de milagres que você ainda não viveu. Se você observar na Bíblia os milagres que Jesus fazia, a maioria deles você vai ver Jesus falando: a tua fé te salvou. Ou, seja feito conforme a tua fé. Então a fé, ela tem um papel imprescindível no processo de gerar milagres, no processo de receber coisas impossíveis, coisas grandiosas. E a maioria de nós queremos ter grandes testemunhos. A gente quer ser as pessoas que vai viver grandes milagres, ter o que contar, mas a maioria de nós falha nesse ponto, que é o ponto principal, que é a fé. E eu quero ensinar um pouquinho sobre esse assunto para você, porque eu creio que para que você entre no novo nível que Deus tem para você, não é só sobre Deus e não é só sobre a parte dele, porque a parte dele ele está fazendo, mas muitas vezes é justamente a nossa parte que trava o processo, entende? A nossa falta de fé, a nossa falta de posicionamento que nos impedem de estar aonde o Senhor nos chamou muitas vezes. Pois bem, vamos lá. A primeira coisa sobre a fé que a gente precisa entender é: o principal sobre a fé não é necessariamente o tamanho dela. A Bíblia vai dizer que se você tem fé do tamanho de um grão de mostarda, que é bem pequenininho, essa fé pequena, ela é capaz de mover uma montanha. Jesus diz isso pra gente. Porque não é necessariamente o tamanho da fé, mas em quem ela está colocada. Em Deus. Então, se a sua fé, ainda que ela seja pequena, mas ela está colocada na pessoa certa, que é o Senhor, que é Jesus, isso é suficiente. Só que um detalhe é que, ao longo dos anos, Deus ele quer aperfeiçoar a nossa fé. Então, por exemplo, a gente está em 2025. Eu vou contar o testemunho daqui a pouco pra você, e é muito surreal, né, gente? Só que o passo de fé que eu dei agora esse ano era um passo que eu jamais teria dado, por exemplo, há 3 anos atrás. Eu não tinha o nível de fé que eu tenho hoje. Eu precisei passar por muitos processos para que a minha fé fosse esticada, a minha confiança, a minha dependência, a minha intimidade com o Senhor, a ponto de conhecer em quem eu tô colocando a minha fé, sabe? Tudo isso foi sendo aprimorado. Então, talvez você ouça isso e você fala: caraca, eu não tenho essa fé que a Juliana tem. E tá tudo bem, porque Deus está desenvolvendo isso em você, por isso que Ele te trouxe para esse vídeo. Daqui a 5 anos você vai olhar, e eu espero que você olhe para sua vida, e você esteja num nível de fé extremamente maior, sabe? Do que você tá hoje, nesse exato momento que você tá assistindo o vídeo. Então, o objetivo de Deus é aperfeiçoar a nossa fé ao longo do tempo, e que a nossa fé ela seja cada vez maior, mais aperfeiçoada nele. Pois bem, vou começar a contar aqui o testemunho, e dentro desse testemunho eu vou fazendo aí os parênteses. Se você quiser pegar algo para você anotar, eu te recomendo, tá? Desde 2022, eu sonho em ir pro Mastermind de Compositores do Ananiel Eduardo. Para você que não conhece, depois você pesquisa. O Ananiel, hoje ele é um dos maiores compositores brasileiros aí. Ele compôs Lugar Secreto, da Gabriela Rocha, Atos 2... Muitas canções que você canta aí e que você nem sabe foram escritas por ele. E Deus tem levantado ele nesse tempo, assim, pra ser uma voz, né? Nessa área da música. Enfim, desde 2022 ele tem lá a Brave, né? Que é uma gravadora, mas é um movimento de adoradores também. E aí eu sonhava em ir desde 2022, mas eu não tinha condições. É lá em Vinhedo, em São Paulo. Eu sonhava com isso, eu orava por isso e tudo. Mas era muito fora da minha realidade. E aí, quando foi esse ano, 3 anos depois, vocês sabem da realidade que eu tô vivendo. Se você não sabe, assiste os outros vídeos. Eu tô morando num quarto aqui na casa da minha sogra. E meu marido estamos vivendo um processo muito intenso. E aí, diante disso, esse seria o último cenário possível para eu imaginar
ir pro Mastermind, né? Até porque a gente planeja fazer uma obra aqui, então a gente tá se programando para colocar o dinheiro na obra e tudo, enfim, gente. E aí o que aconteceu foi que, algumas semanas antes de abrir a inscrição para o Mastermind, teve uma conferência na minha igreja chamada Fazei Discípulos. E nessa conferência, todas as palavras foram sobre fé. E palavras muito específicas, gente, muito fortes, né? Sobre esse assunto de fé, de andar sobre as águas, sair do barco e tal. E aí eu participei da conferência todos os dias e anotando aquelas palavras, me abastecendo, enchendo meu coração sobre aquele assunto. Porque um outro detalhe importante sobre a fé, a Bíblia diz é que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então a fé é despertada a partir do momento que você ouve a palavra. E aí eu fui muito exposta a esse assunto, a palavra de Deus em cima desse assunto de fé, então meu coração estava cheio de fé. E aí eu cheguei até a escrever no meu bloco de notas, eu falei, Deus, será que eu vou ter que dar algum passo de fé que eu não tô sabendo? Porque, tipo, o Senhor tá falando tanto comigo sobre esse assunto, que eu fiquei com isso no meu coração, né? E aí passou algumas semanas, eu vendo os stories da Ananiel, eu pensei assim, se abrir inscrição do Mastermind, eu vou me inscrever. E aí, beleza, passou, mas sabe quando você pensa assim, mas nem você leva muito a sério? Beleza. E aí, abrindo um parênteses, eu tinha um valor que era relativamente pequeno, mas um valor que eu via guardando para fazer o meu projeto. Não sei se vocês lembram que eu ia lançar uma música chamada Herança de Levi, né? Lembra? Então, ainda vou lançar. Aí eu tinha esse valor que eu tava guardando para isso, né? Até algumas ofertas que eu já recebi de pessoas que quiseram me abençoar, eu tava guardando para isso. Beleza, fecha parênteses. Gente, passou poucos dias assim, quando eu olho, ele abre inscrição pro Mastermind. E aí eu lembrei do que eu tinha pensado e lembrei da conferência. Eu falei, cara, talvez Deus tenha falado tanto comigo sobre passo de fé, porque esse talvez tenha que ser o meu passo de fé, de me inscrever para esse Mastermind. Porque no cenário atual, totalmente, né, gente? Porque eu não tinha o dinheiro. O único dinheiro que eu tinha, que era pouco diante do valor da inscrição, era o que eu tava guardando pro meu projeto. E daí se eu gastasse, eu nem teria projeto mais, né? Não teria nem como lançar. Então, assim, nem era uma possibilidade. Mas eu me inscrevi. E aí, pra vocês entenderem, tem gente do mundo inteiro que se inscreve pra participar desse Mastermind, né? E só são selecionadas 30 pessoas, porque é dentro da própria casa do Ananiel, com a família dele ali, a esposa, os filhos. Então é algo muito restrito, né? Ok, entreguei pra Deus. Gente, passa alguns dias, eu recebo uma mensagem do Ananiel no meu Instagram, dizendo que eu havia sido selecionada. Logo depois chegou lá no meu WhatsApp, você foi selecionada pra turma 15 do Mastermind. Aí eu pirei. E aí foi um misto de emoções, que ao mesmo tempo que eu tava muito feliz, tipo, caraca, eu fui selecionada, por outro lado, meu coração tava morrendo de medo, tipo, ok, e agora? Porque você tem que fazer o pagamento na mesma semana. Porque, tipo assim, se você for selecionado e você não pagar, eles vão abrir a inscrição pra outra pessoa, né? Porque tem muita gente querendo participar. Tem fila de espera. Então, quando eu fui selecionada, eu falei, Deus, ok, eu tenho uma palavra dentro de mim, porque o Senhor já vinha falando comigo ao longo da conferência, só que eu não tenho condição, não tenho dinheiro, não tenho como ir. Eu e meu marido, a gente não tem carro, pra vocês terem ideia, né? Então, eu não tinha como ir, aonde ficar, nada. Eu só tinha mesmo essa palavra dentro de mim. E eu lembro que na época eu cheguei a pesquisar no Google. Olha só, gente. Eu joguei assim no Google. Qual é a diferença de passo de fé para inconsequência ou para loucura? E aí eu lembro que eu achei uma palavra do Thiago Brunet, que eu amo muito a vida dele, ele explicando a diferença, e ele disse, passo de fé é quando você tem uma palavra, uma direção de Deus. Loucura é quando simplesmente você quer fazer, não é errado, né? Mas você quer fazer, um desejo seu, um sonho seu, você quer fazer, você vai lá e faz. Mas você não tem nenhuma direção de Deus, uma palavra de Deus para estar debaixo. Você simplesmente vai debaixo da sua vontade. Pode dar certo, ok, só que Deus tem compromisso com a palavra dele, não com as nossas vontades, né? Então ele pode te ajudar e tudo, mas não é necessariamente um passo de fé aquilo ali. É um desejo seu que você tá fazendo, beleza? E aí eu comecei a pensar, falei, cara, eu tenho uma palavra? Aí eu cheguei até a compartilhar com meu marido, né? Falei, amor, eu vi a diferença e passo de fé quando a gente tem uma palavra. E aí ele riu e falou assim pra mim, amor, palavra é o que você mais tem, né? Tenho um marido crente por causa disso, tá vendo? Qualquer outro teria puxado pra trás, né? E aí eu falei, caraca, é verdade. E aí fui me lembrando de algumas coisas que Deus já vinha falando comigo. E no fundo, gente, eu sabia, só que eu tava com medo. E aí eu comecei a olhar pra nossa realidade, gente, morando aqui no quarto, passando algumas dificuldades e tudo. E uma coisa que eu não contei pra vocês, eu vou abrir agora nesse vídeo, é que aqui dentro do quarto onde a gente tá ficando, chove. Eu já fui tão vulnerável nesse canal que hoje eu já não tenho mais essa dificuldade que eu tinha de expor as dificuldades da minha vida, sabe? Eu vejo que Deus usa isso de alguma maneira. Então, enfim, pra vocês entenderem o nível, tá? De como que tá a minha situação. Então pensa, você acha que nesse cenário que eu tô, era a hora certa pra pensar em ir pro Mastermind? Pra simplesmente ir pra São Paulo assim? Você entende como que na minha cabeça parecia absurda a ideia? Só que eu tinha uma palavra.
E aí, a primeira pergunta que talvez surja na sua mente é: Juliana, como eu sei que eu tenho uma palavra? Como eu sei que Deus está falando comigo? Como eu sei que não é a minha cabeça, que eu não tô doido? E a primeira coisa é: Deus, ele sempre fala através da Bíblia, através da palavra dele. Então, para começar, se você tá querendo, como que eu ouço a voz de Deus? Como que eu sei se é Deus? E você não lê nem a Bíblia, meu irmão, aí fica difícil. Porque você quer conhecer a voz de alguém, quer ter intimidade com alguém, sendo que você não tá exposta à voz dela, você não anda com essa pessoa. É igual, tipo assim, se fechar o meu olho aqui e o meu marido falar aqui atrás, eu vou saber que é ele. Porque eu conheço a voz, o timbre da voz dele, eu convivo. Deus é a mesma coisa. Então, a primeira coisa, você precisa ser exposto à palavra para entender como Deus fala, para entender quais são os princípios de Deus que ele revela através da palavra, para ver se o que você está ouvindo está alinhado com o que a Bíblia diz, porque Deus nunca vai contra a própria palavra dele. Então, primeiro ponto. Juliana, não, eu leio a Bíblia, eu sou uma pessoa que caminha com o Espírito Santo. Aí você vai aprendendo com o tempo como Deus fala com você. Porque a Bíblia ele vai usar para falar com todo mundo, isso é básico. Só que tem algumas formas também que Deus usa para falar com cada pessoa. Tem gente que é em sonho, tem gente que Deus pode usar através de uma profecia, né, usar alguém para falar com você. Ou às vezes Deus fala no seu próprio espírito, você tem uma impressão, você percebe que é o Espírito Santo, e aí isso leva tempo, gente. Foram anos aprendendo a ouvir Deus, aprendendo a diferenciar o que era o Senhor e o que não era. Você entende? É uma jornada. O problema é que eu vejo aqui no YouTube muitas pessoas fazendo perguntas, às vezes, nos comentários, querendo fórmula mágica para aprender a ouvir Deus de hoje para amanhã. Não é assim, meu irmão, é processo. Tá? Mas você precisa ter fome e sede de aprender a ouvir e discernir a voz do Espírito Santo. Então, primeiro, lendo a palavra, se aprofundando na palavra, conhecendo Deus através da palavra, e depois no seu relacionamento, no seu andar com Deus, e discernindo a forma que Ele fala com você, através de experiências que você vai ter com o Senhor. Isso aí é pessoal. Então, nessa minha jornada com o Senhor, eu já aprendi as formas que Ele fala comigo. Então, eu sabia que era Ele falando. E aí, beleza, gente. O que eu decidi fazer então, diante disso, diante de ter a palavra, o apoio ali do meu marido? Ele falou: não, amor, vamos, nem que a gente pegue aí o carro do seu pai emprestado e a gente durma no carro todos os dias, a gente vai dar um jeito. E o que eu fiz? Eu peguei um empréstimo para fazer o pagamento do curso, junto com aquele valor que lembra que eu falei que eu tinha guardado um valorzinho que era para fazer o meu projeto? Exatamente, eu peguei aquele valor que eu tinha, completei com o empréstimo para ir. E, gente, nesse momento eu preciso te dizer uma verdade sobre o passo de fé. Quando você dá um passo de fé, às vezes a gente acha assim: eu vou obedecer e vou dar um passo de fé e aí tudo vai romper. E aí eu vou me sentir pleno, eu vou me sentir feliz, eu vou me sentir super em paz, assim, caraca, fiz a coisa certa. Nem sempre. Porque na hora, sim, eu tava com aquela convicção. Só que ao passar dos dias, eu comecei a olhar para a realidade e pensar: cara, olha a minha realidade e olha o que eu fiz. E aí a gente começa a se perguntar várias coisas na nossa mente. Eu quis voltar atrás várias vezes, eu me arrependi assim várias vezes, no sentido de, cara, eu vou pegar esse valor de volta, eu vou falar com eles lá que eu não vou mais. Porque a gente começa a olhar pra nossa realidade e você fala: gente, isso não é pra mim, eu não tenho condição. Deus, o que é isso? E na semana do Mastermind, gente, porque aí eu paguei, ficou tudo certo com a minha inscrição, eu ia. Não sabia como, mas eu ia. Na semana do Mastermind foi muita guerra na minha mente. De tipo assim, eu tô maluca, eu sou louca. Enfim, sabe? O que eu tô fazendo? Pra vocês terem ideia do nível que eu tô falando, um dia antes do Mastermind, a gente não tinha passagem de volta. A gente foi sem passagem de volta. Na verdade, a gente não foi necessariamente porque aconteceu um milagre que eu vou contar pra você agora, né? Mas a gente ia. E aí, olha só, o primeiro milagre já aconteceu aí. Por quê? Um dia antes da gente viajar, da gente ir, a gente tava só com a passagem de ida comprada. Um casal de amigos, que são nossos padrinhos, que eram os únicos que sabia que a gente ia, né? Me mandaram uma mensagem, vou deixar até o print aqui. Amanhã que é a viagem pra Naniel? Eu falei: E aí ele falou: me manda o seu Pix e não pergunta por quê. Não pergunta, só manda. E aí eu mandei. E aí, gente, o primeiro milagre, ele fez o Pix ali pra nossa passagem de volta. Ele fez um Pix de um valor considerável. E aí o meu coração já começou a ficar mais em paz. Tipo assim, meu Deus, glória a Deus, o Senhor tá comigo. Aleluia, é isso. Só que, dentro de mim, eu ainda tava preocupada. Tipo assim, gente, mas e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar isso? Aquela loucura, né? Não vou ter mais projeto. Um lado meu tava muito triste, porque, tipo assim, a música já tá pronta, né? Mas a gente ia gravar o clipe. E aí eu não ia ter mais como gravar. Eu não ia ter mais como pagar tudo isso, né? Já tinha até falado com a empresa de vídeo lá, mas que ia ter. E aí agora, como é que eu ia chegar e falar: gente, não vai ter mais porque eu gastei o dinheiro? Você tá entendendo? Daí, gente, simplesmente pegamos um ônibus e fomos pra Vinhedo. Enchemos a nossa mala de miojo e fomos pra Vinhedo, literalmente. E aí entramos no ônibus pra ir pra São Paulo, pra ir pro Mastermind. Eu simplesmente tive uma febre no ônibus altíssima. O meu corpo doía, que parecia que eu tinha apanhado. E eu fui passando mal a viagem inteira.
Eu não sabia explicar, assim, era muita dor mesmo, sabe? E aí, quando eu tava chegando em Vinhedo, eu falei pro meu marido, eu acho que eu vou ter que ir direto pro hospital, eu não sei se eu vou conseguir participar, eu tô sentindo muita dor no meu corpo e a febre tava só aumentando. Aí eu falei, pronto, tá dando tudo errado, não era pra eu fazer isso, dei tudo que eu tinha que não tinha pra estar aqui. E agora eu não vou talvez nem conseguir participar porque eu tô passando mal. Uma guerra, uma luta. E aí, gente, a gente foi pra um Airbnb, né? Beleza, chegamos lá e tal, meu marido orou. E aí no outro dia, graças a Deus, eu acordei melhor. Consegui ir pro Mastermind. Cheguei lá, conheci o Ananiel Eduardo, gente, as pessoas ali, um ambiente de glória, sabe? Eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu tô aqui desde 2022, né? Nem parecia real. E aí, no primeiro momento, eles têm um momento de apresentações para todo mundo falar o seu nome, de onde é, o que faz, como é que foi parar ali. E aí, nesse momento, eu pensei o quê? Cara, eu vou falar do meu canal no YouTube, né? Pô, esse canal com 70 mil inscritos, tem 3 lançamentos no Spotify. Eu falei, porque a gente quer impressionar, né? Nosso primeiro intuito é esse, assim. Você vê uma pessoa grande ali na sua frente, você fala, poxa, um monte de gente boa, eu vou falar da Juliana profissional, do que eu já conquistei e tal. Comecei a escrever o que eu ia falar. Gente, na hora o Senhor falou pra mim, seja vulnerável. Eu só ouvi a voz do Espírito Santo dentro de mim, seja vulnerável. Eu falei, Senhor, aqui não. Eu já sou vulnerável no meu canal do YouTube, eu já sou vulnerável no meu Instagram. Gente, o nível de vulnerabilidade que tem nesse canal, que eu já mostro da minha vida, vocês sabem. Aí eu falei, poxa, mas aqui na frente do Ananiel Eduardo, na frente dessa galera toda boa, eu vou falar que eu tô em casa de sogra, eu vou contar. Eu não, Senhor, ser vulnerável assim não. E aí, Senhor, seja vulnerável, seja vulnerável. Beleza, gente, chegou na minha vez. Aí comecei a falar, oi gente, meu nome é Juliana, eu sou casada, sou da igreja tal, sou líder. Daqui a pouco a gente não conseguia mais falar nada do que eu ia falar. Eu falei, gente, quer saber? Eu tô num processo muito louco com Deus. Eu e meu marido estamos morando num quarto na casa da nossa sogra. A gente encheu a nossa mala de miojo, veio pra Vinhedo sem passagem de volta. E aí contei o testemunho, né, que a gente tinha ganhado a passagem e tal. Enfim, aí a galera riu, foi um momento até muito legal. Depois eu senti que o pessoal também começou a ser mais vulnerável, contar, né. Só que aí passou, teve uma mastermind normal, tudo normal, nada mudou, ok. Chegou a hora do almoço. E aí a gente foi pra esse mesmo restaurante, todos os alunos. E aí eu recebo uma mensagem no WhatsApp de alguém que eu nunca vi na minha vida, que tava no Mastermind também. Ele manda assim pra mim, oi, você que é a moça que é de Volta Redonda, que pegou o empréstimo pra participar? E aí eu respondi, oi, tudo bem? Sou eu mesma. E aí ele falou, me manda o seu Pix, que eu senti de te ajudar. Gente, olha isso. O cara nunca tinha me visto. Depois eu fui saber que ele é empresário, eu acho que ele é de São Paulo. E aí, assim, eu passei meu Pix. E eu pensei o quê? Não, ele vai me dar um valor, assim, pra me ajudar, né? Um valorzinho ali e tal. Amém, glória a Deus. Só que dentro do meu espírito, olha só. Dentro do meu espírito eu tinha a seguinte convicção, assim. Você não vai pagar esse curso, você não vai pagar esse Mastermind. Só que eu, assim, tô doida, né? Gente, quando chega a notificação do banco, que ele fez o Pix, né? E chegou a notificação do banco que eu abri, ele simplesmente pagou todo o meu curso, integral. Ele pagou tudo. E ele nunca tinha me visto na vida dele. Olha isso. Gente, eu fui pro banheiro, eu abaixei naquele vaso, mas eu chorava, ajoelhei ali dentro, né? E chorava que eu não tenho como explicar pra vocês. Porque só eu e Deus sabia tudo que eu tinha feito pra estar ali. A guerra na minha mente. E assim, naquele momento, eu me lembrei das palavras que eu tinha ouvido na conferência. De Pedro saindo do barco. E, gente, a verdade é que Pedro ali, diante dos discípulos, ele ia ser o único dos 12 que ia ter essa história pra contar. Cara, eu andei sobre as águas. Ele afundou, mas ele andou. Os outros não iam ter essa história. Por quê? Porque ele foi o único que teve a coragem de dar o passo de fé de sair do barco. Então, ele também seria o único que teria esse testemunho. E eu falei, meu Deus, tudo isso, na verdade, era o Senhor gerando um testemunho. Que hoje tá alcançando várias pessoas lá no meu Instagram. Tô recebendo várias mensagens depois que eu contei isso, né? E assim, gente, o outro milagre foi, cara, eu vou ter meu projeto. Eu achei que eu não ia ter e eu vou ter. O Senhor realmente patrocinou, né? E a passagem, e aí o curso também, eu não paguei nada. Eu falei, meu Deus do céu. Lições que você precisa entender sobre o passo de fé. Vai exigir coragem e a gente vai precisar assumir o risco que a fé exige. Porque a fé... Tem uma frase que o pessoal fala que fé só letra risco. Por quê? Porque Hebreus 11 diz que a fé é o fim e fundamento das coisas que não se veem. Então você não vê. Você tá indo num risco que você não tá vendo o final. Você tá pisando num lugar que você não tá vendo o chão. A prova das coisas que não se veem. E era isso. Eu nem sei o que eu esperava, na verdade, né? Mas o fato é que eu não tava vendo quando eu fui. E o Senhor proveu tudo. Debaixo da obediência que eu tava ali, gente, pura obediência mesmo. Porque, claro, eu tinha o sonho, tinha o desejo, mas na última semana eu tava tão em crise que foi um passo de obediência eu não voltar atrás.
porque eu tinha essa convicção. A Bíblia diz, o justo viverá pela sua fé, e se retroceder, eu não terei prazer nele. Essas situações vão ensinando isso pra gente, a viver pela fé, e aí eu conheci um nível novo e mais profundo da paternidade, da bondade de Deus. E de fé que eu não conhecia. A minha fé fez assim, ó, mudou de nível depois dessa experiência. E não só pra mim, mas Deus também tá usando isso pra aumentar o nível de fé de muitas pessoas. Porque Ele faz, gente, Ele faz. A gente precisa obedecer. Então, se eu pudesse deixar algumas lições pra você nesse vídeo a primeira coisa, exponha-se a palavra de Deus. Gente, se eu não tivesse ido naquela conferência na minha igreja, que às vezes a gente despreza, né? Porque a conferência na minha igreja, quem ia pregar era o bispo da minha igreja, que eu ouço todo domingo. Então eu poderia pensar, eu ouço toda semana eu ouço ele. Conferência, eu vou ficar em casa, vou aproveitar para descansar, já que eu não vou ministrar. Não, você precisa se expor a palavra. Eu tava lá todos os dias. Todos os dias eu tava lá anotando as palavras, porque quando eu precisava me lembrar, tava lá registrado. Então se expõe a palavra de Deus, porque eu acho que se eu não tivesse ido nessa conferência e ouvido essas palavras, talvez meu coração não tivesse cheio de fé para eu tomar esse passo quando eu tinha que tomar. Deus é tão bom que Ele já vai falando com a gente, como Ele tá falando com você agora. Então, a gente precisa dar ouvidos, ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra, ler a palavra, se expor ao que a Bíblia diz, porque muitas vezes a gente for ouvir a voz das pessoas, às vezes da nossa família, pessoas próximas, gente. Vai doer, não vou mentir pra você não. Às vezes a única palavra que você vai ter a teu favor vai ser a palavra de Deus. O resto, primeiro, exponha essa palavra de Deus. Deixa a palavra encher o teu coração. Deixa a fé tomar conta de você. Entende? O segundo ponto que eu tenho para te dizer é, se posicione. Dê os passos de obediência necessários. Se eu ficasse aqui esperando, não fizesse inscrição, não fizesse nada, gente, não ia acontecer nada. Eu não teria nem ido. E aí depois eu fui entender por que eu tinha que estar lá. Porque no último dia eles fizeram um momento de oração individual. Gente, o que eu recebi de palavras proféticas específicas de Deus, de confirmações de coisas que eu achava, eu comecei a questionar. Deus sabe, um mês antes eu comecei a questionar e pensar assim, olhando para minha realidade, né? Eu falei, eu acho que as palavras de Deus sobre a minha vida, sobre o meu chamado, eu acho que as pessoas estavam na carne, porque eu já recebi muitas profecias, né? E aí eu comecei a pensar assim, Deus, e se elas estavam na carne? E se eu tiver entendido errado? Eu comecei a me questionar, gente, a duvidar, olhando para tudo que eu estava vivendo. Eu falei, gente, eu acho que não era bem isso, não. E aí lá, Deus reafirmou todas as palavras que Ele já tinha liberado sobre mim. Foi lindo as palavras proféticas que eu recebi sobre a minha vida, sobre o chamado, sobre o meu casamento, gente. Só a esposa da Daniel lá veio 2 vezes no mesma noite para orar pela minha vida. Eu falei, meu Deus, que honra. Eu abraçado com aquela mulher chorando. Eu falei, meu Deus do céu, que isso que tá acontecendo? Então, gente, eu precisava estar lá. Foi muito além de música, Deus ali formou coisas muito profundas, sabe? Enfim, então, segundo passo, se posicione. Deus não vai fazer a sua parte, né? Cada um ali que viveu o milagre, como a mulher do fluxo de sangue, cara, ela teve que correr o risco. E o risco dela não era pequeno, ela corria o risco de ser apedrejada. Por quê? Ela estava impura, ela estava sangrando. E na lei, a mulher, durante seu momento de sangramento, de menstruação, ela era considerada impura. Ela não podia tocar em nada ou em ninguém, porque aquilo ficava impuro. A mulher, simplesmente, o que ela faz? Ela me toca em ninguém mais, ninguém menos do que Jesus. Se vissem o que ela tinha feito, ela poderia ter sido apedrejada. Então ela estava correndo um risco de vida. Mas ela pensou, se eu apenas o tocar, se eu apenas tocar na ponta, na orla da veste dele, eu vou ser curada. Gente, que nível de fé é esse, cara? Era ou cura ou morte. Mas ela falou, vale a pena correr o risco. E ela vai lá e ela toca nas vestes dele. E na hora, a Bíblia diz que Jesus para. Você tem noção? Jesus, no meio daquela multidão, Jesus para tudo e fala assim, alguém me tocou. Cara, ela tocou na ponta do vestido, assim, ó. Não dava nem pra sentir, talvez. E aí Pedro fala, Jesus, olha só, você tá cercado, amontoado, apertado por um monte de gente, uma multidão. E você fala que alguém te tocou? Claro que alguém te tocou. Tá todo mundo te encostando aqui o tempo todo. E aí Jesus fala, não. Não foi um toque normal, não foi um toque qualquer. Eu senti que de mim saiu virtude. Ela conseguiu extrair do próprio Jesus algo. A fé dela conseguiu tirar de Jesus algo poderoso. Que todo mundo estava encostando, tocando em Jesus, mas ninguém tirou virtude dele, só aquela mulher, por causa da fé. A fé, ela é capaz de tirar, extrair, no bom sentido que você está entendendo como é que eu estou falando, de Deus, algo que outros posicionamentos, nada vai conseguir tirar isso dele, sabe? É como se fosse algo que Deus só abre mediante a fé, só entrega mediante a fé. E aí Jesus olha para ela e fala, você foi curada, você está curada, né? Vai em paz, a sua fé te salvou. E outras histórias também, como o centurião, tudo por causa da fé. Aquele amigo que eles descem do telhado, de novo Jesus elogiando, falando da fé.
Gente, é isso, não tem outro caminho, não tem por onde correr. Para viver milagre, você vai ter que dar passos de fé, sim, vai ter que sair do barco. Porque eu quero andar sobre as águas. Todo mundo quer, mas quem que vai sair do barco? Quem que vai falar assim, Jesus, se for o Senhor, me chama que eu vou. Pedro, ele foi debaixo de uma palavra. Jesus olhou para ele e falou, vem. Ele botou o pé em cima daquela água, em cima do vem. Ele não tinha garantia, ele só tinha um vem. Você tá entendendo? Então, meu irmão, não espere garantias, tá? Esse é o terceiro aprendizado. Não espere garantias. Não espere que tudo vai dar certo quando você obedecer. Eu já cansei de contar meu testemunho de quando eu saí do meu emprego, que eu achava que Deus ia me honrar porque eu obedeci, que agora tudo ia se cumprir. Gente, foi o caos. Tá? E na semana também foi isso. Eu fui passando mal, enfim, minha mente, né? Não foi assim, tudo deu certo, não. Lá aconteceu, glória a Deus. Mas no processo, a minha alma gritou. E não só eu, mas todos os homens e mulheres de Deus na Bíblia, se você vai olhar, você vai ver o processo, não é fácil. Você vê Moisés obedecendo ali, mandando os espias para ver a terra prometida, chegar lá, tirando Josué e Caleb, todo mundo dando palavra contrária. Porque a terra tem gigante, porque isso, porque não sei o quê, porque não vai dar, não. Vão apedrejar Moisés. Olha isso. E Moisés debaixo da obediência de Deus. Então, irmão, não espere que as pessoas vão te apoiar, não espere que vai ser fácil, não espere. Não. Pode esperar uma coisa chamada processo. Só que através desse processo é onde Deus está formando e gerando o seu testemunho, como gerou o meu. Né? Hoje eu olho e falo, Senhor, obrigada por ter passado por tudo isso, porque tá aqui a história para contar. Tá aqui o testemunho para te edificar. Você tá entendendo? Então, vai ser assim com você, conosco, quando a gente decidir dar o passo de fé. Às vezes as coisas vai parecer que tá dando tudo errado, mas permaneça, porque Ele é fiel. E a última coisa que eu puder te falar, e mais importante talvez de todas, é conheça aquele que você está colocando a sua fé. Porque, gente, se você não conhece a Deus, você duvida. Às vezes a gente duvida mesmo conhecendo, né? Porque a nossa fé ainda está sendo formada, ainda está sendo aperfeiçoada. Mas o que eu quero dizer basicamente que é diferente confiar numa pessoa que você conhece. Se alguém pedir para eu confiar num cara que eu nunca vi na vida ali na rua, cara, eu vou ficar desconfiada, eu não vou conseguir ficar em paz. Mas se alguém pedir para eu confiar no meu marido, aí é diferente, porque eu conheço. Então, é totalmente diferente o processo quando você conhece ao Senhor. Às vezes você tá querendo, é porque eu preciso aprender a crer em Deus, mas você nem conhece Ele. E a gente conhece a Deus através da fé, né? Porque a Bíblia diz que para se aproximar de Deus a gente precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas é crer e conhecer. Eu acho que são duas coisas que estão muito ligadas. Crer, conhecer e crer. Quanto mais eu conheço, mais eu creio. E quanto mais eu creio, mais eu conheço Ele. Porque mais Ele se manifesta, mais Ele faz de forma sobrenatural. E aí eu conheço novas facetas de Deus e falo, uau, caramba, vivi experiências mais profundas. Você tá entendendo? Então, você precisa conhecer a Deus, meu irmão. Você precisa conhecer a palavra, você precisa ter fome em ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então, se é ovelha, primeira coisa, tem coração de ovelha? Vai ver as características da ovelha. Ela segue o pastor, ela é submissa ao pastor. Então, que você busque conhecer a voz de Deus. E eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, que vocês vão viver grandes milagres. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Eu vou pedir um pouco de paciência, porque hoje, oficialmente, gente, olha que notícia maravilhosa. Vocês sabem que a gente tá aqui nesse quarto, 3 meses que nós estamos morando nesse quarto. Mas hoje o pedreiro vai vir e nós vamos, com a graça de Deus, começar a obra para construir aqui, eu e meu marido, a nossa casa. Então, eu vou estar no meio de obra a partir de hoje. Vou tentar gravar, ver se eu faço algum diário de obra, alguma coisa. Só que eu não sei como vai ser, porque vai estar quebração, barulho, bagunça. E vai quebrar aqui dentro do quarto com todas as nossas coisas. Então, assim, meu Deus. Mas amém. Então, eu só tô pedindo paciência de vocês aqui no canal, porque realmente essa fase tá um pouco, né, caótica. Mas glória a Deus. Então é isso, gente. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Deus falou com você hoje? Então compartilhe esta mensagem. Compartilhe, deixe seu comentário e visite nosso site www.jesusepravocê.online. Lá você pode deixar seu testemunho e receber materiais especiais, um presente da fé para o seu coração.